Seja mais uma vez bem-vindo ao História Viva. Prepare-se para mais uma fascinante viagem ao passado onde a história ganha vida. Recordamos mais uma vez que o História Viva tem apenas como objetivo dar a conhecer e convidar a aprofundar o seu conhecimento, sem formular quaisquer juízos de valor sobre as mais diversas personalidades históricas. Venha daí, se gostou do vídeo, meta like, subscreva o canal e divulgue. Estamos à vossa espera. Aníbal Augusto Milhais nasceu na freguesia de Valongo, concelho de Mursa, no dia 9 de julho de 1895 e foi um combatente e herói de guerra português durante a Primeira Guerra Mundial. Milhais foi incorporado no CEP, Corpo Expedicionário Português, e enviado para a Flandres, onde enfrentou as tropas alemãs na Batalha de Lalis no dia 9 de abril de 1918. A Batalha de Lalis, também conhecida como Operação Georgette, Ofensiva do Lis, Quarta Batalha de Ypres, Quarta Batalha da Flandres ou Batalha de Ster, fez parte da chamada Ofensiva da Primavera e decorreu entre 7 e 29 de abril de 1918 e foi uma enorme ofensiva militar alemã focada ao norte da fronteira franco-belga, na região da Flandres, onde os alemães pretendiam romper as linhas aliadas de uma vez por todas na frente ocidental europeia e foi delineada pelo general Erich Ludendorff. As tropas portuguesas, mal equipadas e mal preparadas para aquele tipo de guerra, eram um ponto fraco a ser explorado pelo inimigo, e é por isso que as tropas alemãs, muito melhor equipadas e mais bem preparadas, concentraram todo o seu foco no setor português, tendo bastado 4 horas para as tropas germânicas terem infligido uma pesadíssima derrota que causou milhares de baixas entre mortos e feridos, constituindo-se deste modo no maior desastre militar português desde a Batalha de Alcácer Quibir, em 1578. Vendo-se isolado na região de Lacouture, Aníbal Milhais, que trazia a sua arma, uma metralhadora Lewis, que os soldados portugueses no jargão militar apelidaram de Luísa, consegue encontrar um abrigo, onde haviam diversas munições abandonadas e prontas para serem utilizadas, enfrentando sozinho os soldados alemães, recorrendo a uma tática engenhosa. Ia mudando frequentemente de posição e fazendo fogo de diversos pontos. Isso confundiu o inimigo, que julgava que aquela posição era defendida por vários combatentes. A ação de Milhais permitiu que diversos camaradas seus, portugueses e escoceses, retirassem, evitando serem capturados ou mortos. Foi um médico escocês, que Milhais salvou de morrer afogado, que relatou às tropas aliadas os feitos do soldado transmontano. Ao regressar ao acampamento português, foi saudado pelo comandante João Ferreira do Amaral, que, já sabedor do ocorrido, fez um trocadilho com o nome do soldado, dizendo: "Tu és Milhais, mas vales milhões", o que lhe valeu o nome porque ficaria doravante conhecido, Soldado Milhões. Foi até hoje o único soldado raso a quem lhe foi imposta a mais alta condecoração militar, o Grande Colar da Ordem Militar da Torre e Espada, valor, lealdade e mérito. Recebeu outras condecorações nacionais, tais como Medalha Militar da Cruz de Guerra, Primeira Classe, Medalha da Vitória de Portugal, Medalha Comemorativa das Campanhas de França. Também foi agraciado com condecorações estrangeiras, tais como Cavaleiro da Ordem Nacional da Legião de Honra de França e a Medalha de Ouro da Ordem de Leopoldo II da Bélgica. Viu ainda a designação da terra onde nasceu ser alterada de Valongo para Valongo de Milhais. Já a título póstumo foi inaugurado um busto do soldado Milhões, na Praceta Herói Milhões, em Mursa. Aníbal Milhais faleceu aos 75 anos, de morte natural, no dia 3 de junho de 1970, na sua terra natal. José Botelho de Carvalho Araújo nasceu no Porto no dia 18 de maio de 1881 e foi um oficial da Marinha de Guerra Portuguesa. Ficou imortalizado pelo combate que travou, já no final da Primeira Guerra Mundial, no comando do navio patrulha de alto mar NRP Augusto de Castilho contra o submarino alemão o 139.
Os alemães tinham desenvolvido autênticas máquinas de destruição, que infestavam o Atlântico e que, armadas com potentes canhões, apareciam de surpresa afundando de forma implacável todos os seus alvos. No mar, Portugal, contando com uma armada obsoleta, batia-se como podia contra os poderosos e modernos submarinos germânicos num verdadeiro duelo de David contra Golias. É neste contexto que o primeiro-tenente Carvalho de Araújo, comandante do navio Patrulha de Alto Mar, NRP Augusto de Castilho, que se encontrava ancorado no Funchal, recebe, no dia 11 de outubro de 1918, a missão de escoltar o paquete São Miguel que iria zarpar da cidade madeirense rumo a Ponta Delgada, nos Açores. Por volta das 6 horas da manhã do dia 14 de outubro, o Augusto de Castilho é surpreendido pelo submarino alemão o 139. Interpondo-se entre o vaso de guerra inimigo e o navio civil, são disparadas caixas de fumo para cortar a visibilidade do inimigo, que uma vez esgotadas levam o comandante a ordenar que o navio patrulha avançasse diretamente contra o submarino. As manobras do navio de guerra português permitiram ganhar tempo, dando hipótese do São Miguel escapar das garras dos alemães. Com o paquete a salvo, o objetivo do Augusto de Castilho tinha sido atingido. Porém, Carvalho Araújo não tinha a mínima intenção de se render. O 139 era um dos 3 temíveis cruzadores submarinos que os alemães possuíam. Uma moderna máquina concebida para a guerra, enquanto o Augusto de Castilho era um arrastão para a pesca do bacalhau que tinha sido requisitado pela Marinha de Guerra Portuguesa para ser usado em missões de patrulha e escolta oceânica. Como se não bastasse, o comandante germânico, o capitão-tenente Lothar von Arnaud de Laprière, era um as, o melhor comandante de submarinos de todos os tempos, tendo até hoje o recorde de navios afundados por um comandante de submarino. Apesar da resistência tenaz e aguerrida dos portugueses, perante a avassaladora assimetria dos contendores, o destino do Augusto de Castilho e do seu comandante estavam selados. Após cerca de 2 horas de combate, o navio português sucumbe perante o poder de fogo do inimigo. No final do confronto, o imediato guarda-marinha Armando Ferraz encontra o seu comandante gravemente ferido, que antes de morrer sussurra ao seu ouvido: morro. O primeiro-tenente, comandante Carvalho Araújo, é uma das vítimas mortais do confronto e com ele mais 5 membros da sua tripulação. O aspirante Carlos Eloy da Mota Freitas, o primeiro marinheiro telegrafista Elísio Martins da Nova, o segundo marinheiro telegrafista Manuel da Cruz Branco, o segundo fogueiro ADM Manuel Joaquim Oliveira e o chegador Manuel Joaquim Oliveira. A bravura com que a guarnição do Augusto de Castilho se bateu em combate granjeou o respeito e a admiração dos alemães, de tal forma que, quando parte da tripulação alemã, comandada pelo seu imediato, subiu a bordo do navio patrulha para aceitar a rendição dos portugueses, o oficial alemão olha nos olhos do agora comandante Ferraz e faz justiça à bravura dos portugueses. Portaram-se como heróis. O nosso comandante não esperava tanta coragem. Agora vão. Os alemães permitiram desta forma que os sobreviventes ilesos ou ligeiramente feridos partissem, enquanto o seu médico de bordo tratava dos feridos. Perante a atitude do seu adversário, alguns portugueses ainda se atreveram a pedir água, mas a benevolência dos germânicos tinha limite, tendo estes respondido com sarcasmo aos pedidos, afirmando: bebam em São Miguel. O navio português, irremediavelmente danificado, acabou afundado pela tripulação do 139, não sem antes terem retirado os mantimentos e as munições que sobraram. O corpo do comandante Carvalho Araújo, coberto pela bandeira nacional, foi afundado juntamente com os seus camaradas mortos junto do NRP Augusto de Castilho. Pela sua ação em combate, Carvalho Araújo foi promovido, a título póstumo, a capitão-tenente por distinção.
Lothar von Arnold de Lapierre nasceu em Posen, Alemanha, no dia 18 de março de 1886 e foi um oficial da Marinha de Guerra alemã e o mais bem-sucedido comandante de submarinos de todos os tempos, sendo que o seu número recorde de navios e tonelagem afundados ainda não foi ultrapassado. O capitão-tenente Lothar von Arnold comandava o submarino alemão o 139 que defrontou no Atlântico ao largo da ilha de São Miguel nos Açores. Na madrugada do dia 14 de outubro de 1918, o navio patrulha de alto mar português Augusto de Castilho naquela que foi uma das mais dramáticas batalhas da história naval portuguesa. Comandado pelo primeiro-tenente Carvalho de Araújo, o NRP Augusto de Castilho era originalmente uma embarcação de pesca de bacalhau denominada Elite, lançada em 1909. Contava com 49 metros de comprimento e atingia uma velocidade máxima de 9 nós. A 13 de junho de 1916, em plena Primeira Guerra Mundial, o Elite foi requisitado pela Marinha Portuguesa para ser usado em missões de patrulha e escolta oceânica. Foi então classificado como navio patrulha de alto mar e armado com uma peça de artilharia de 65 mm avante e outra, de 47 mm à ré e rebatizado em homenagem ao almirante Augusto Vidal de Castilho Barreto e Noronha. Do outro lado, o submarino alemão era um colosso dos mares. Uma moderna máquina concebida para a guerra saída dos estaleiros Krupp. Contava com 102 metros de comprimento e conseguia atingir a velocidade máxima de superfície de 16 nós. Estava armado com 6 tubos lança-torpedos, 4 à proa e 2 à popa e 2 peças Krupp de 150 mm. Após conseguir evitar que o navio que escoltava o Paquete São Miguel fosse alvo do submarino alemão, o comandante do Augusto de Castilho resolveu dar batalha aos alemães, porém perante a tremenda desproporção de forças, enfrentar de peito aberto e de igual para igual o 139 era uma decisão suicida. Durante cerca de 2 horas os portugueses, sem qualquer temor, bateram-se com tanta bravura e ousadia ao ponto de tenaz resistência enquanto foi possível, deixando os alemães incrédulos com aquilo a que estavam a assistir. Estupefacto, o comandante Lothar von Arnold observava incrédulo e impressionado a forma como os portugueses se batiam, reconhecendo no seu relatório, tornado público 2 anos depois. Tenho de confessar que o ataque foi feito com um brio e uma tenacidade, nunca observados nos outros inimigos, e que a valentia com que esse navio se arrojou sobre o meu submarino me provocou admiração. Lothar von Arnold de Lapierre atingiu o posto de vice-almirante no dia 1 de fevereiro de 1941 e vem a falecer 23 dias depois, vítima de acidente de aviação no aeroporto de Le Bourget, Paris, quando tomava parte em negociações com o governo francês de Vichy. Jorge Manuel Catalão de Oliveira e Carmo nasceu em Santo Estevão, Alenquer, no dia 25 de setembro de 1936 e foi um oficial da Marinha Portuguesa que se distinguiu pela sua ação heroica contra as forças da União Indiana que invadiram os territórios portugueses na Índia. Desde a sua independência, em 1947, que a União Indiana pretendia anexar os territórios de Goa, Damão e Diu, que constituíam o chamado Estado Português da Índia, chamando Portugal para a mesa das negociações a fim de se discutir o futuro dos territórios. O governo português, chefiado por António de Oliveira Salazar, mantinha-se irredutível, o que levou o governo indiano a cortar relações diplomáticas com Portugal em 1953. A tensão entre os dois países foi aumentando e Salazar sabia que a ameaça era real e que uma ação hostil por parte dos indianos era só uma questão de tempo. Esgotada a paciência, o chefe do governo indiano, Jawaharlal Nehru, ordena a invasão dos territórios portugueses por terra, ar e mar. No dia 18 de dezembro de 1961, as forças indianas dão início à chamada Operação Vijay, naquela que seria chamada pelos indianos de libertação de Goa e pelos portugueses de invasão de Goa.
Nova Delhi envia cerca de 45 mil soldados, um porta-aviões, um cruzador, 3 contra-torpedeiros, 4 fragatas e 50 caças e bombardeiros para fazer face a apenas 3.300 soldados portugueses, o aviso Afonso de Albuquerque, 3 lanchas de fiscalização e nenhum meio aéreo. Perante tamanha desproporção de forças era inútil resistir. O segundo tenente Oliveira e Carmo comandava a lancha de fiscalização Vega. Com a invasão indiana em curso, reuniu a guarnição e leu-lhes as ordens do Estado-Maior da Armada, segundo as quais a lancha deveria combater até ao último cartucho. Era uma missão suicida e Oliveira e Carmo sabiam, pois fardou-se de branco para, segundo afirmou, morrer com mais honra. No dia 18 de dezembro, depois de tentar efetuar um ataque e reconhecimento ao cruzador indiano Delhi, o tenente Oliveira e Carmo decide entrar em combate com os caças-bombardeiros Vampire, da Força Aérea Indiana, que atacavam as forças portuguesas em Diu. Com o fogo da peça antiaérea de 20 mm da Vega são repelidos vários ataques da aviação indiana. No entanto, num derradeiro ataque os Vampire bombardeiam a lancha matando o seu comandante e mais 2 marinheiros. Mortalmente ferido, Oliveira e Carmo jogou a mão ao bolso de onde retirou uma fotografia, que beijou, da sua esposa e filho. Sacudida pelas explosões das suas próprias munições, a Vega acabaria por se afundar, arrastando consigo o corpo do seu comandante. Pelo seu ato a título póstumo, Oliveira e Carmo foi condecorado com a Ordem Militar da Torre e Espada e promovido ao posto de capitão-tenente. É com contornos bastante semelhantes ao confronto que opôs, 43 anos antes, o Augusto de Castilho ao submarino alemão o 139 que teve lugar a última batalha naval travada por Portugal no Oriente e que se encerrou, após 4 séculos e meio a presença portuguesa na Índia.